As vendas de final de ano constituem a principal oportunidade de vendas dos varejistas do mundo todo. Aqui no Brasil, em particular, ainda temos o pagamento do 13º, início das férias escolares e do verão. Tudo isso combinado constitui uma grande oportunidade de vendas, mas junto com esse movimento maior das lojas, também aumenta a possibilidade de perdas. E é disso que vamos falar hoje no PDV, Por Dentro do Varejo. E para falar com a gente sobre os cuidados que o varejista precisa ter nas vendas de finais de ano, nós trouxemos aqui para falar com a gente o seu Luiz Sambugar, diretor de comunicação da Gunebo Brasil, com mais de 20 anos de experiência em prevenção de perdas no varejo. Ele também tem participação ativa em diversos conselhos de prevenção de perdas de associações do Brasil. Seu Luiz, muito bem-vindo ao PDV, Por Dentro do Varejo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para falar aquilo que for possível para atender a expectativa dos varejistas nacionais. Seu Luiz, todo final de ano é sempre igual. Loja cheia, muito cliente novo, diferente na loja, funcionário em treinamento, funcionário com pouca experiência. Seria essa a época mais arriscada ou com maior exposição a risco que o lojista passa ao longo de todo o ano? Eu diria que todas as épocas comemorativas, Dia dos Namorados, Dia das Mães, o Dia da Avó, seja lá o que for, e no Natal, realmente são as datas mais problemáticas do ponto de vista prevenção de perdas, que são diretamente relacionadas e proporcionais ao aumento de venda nesse mesmo período. Sem dúvida, pela característica a de fim de ano, a do Natal, a dessa época agora, ela é realmente a mais crítica, é de maior expectativa tanto do varejista quanto do consumidor. É uma época que tem muito tráfego nas lojas, nos shopping centers, as campanhas de atratividade são muito grandes, desde a figura do Papai Noel até as premiações de shopping, etc. E, obviamente, essa concentração passa a ser um facilitador do amigo do alheio. Ele vai aproveitar toda a oportunidade, além daquele profissional, do oportunista e do que faz o furto interno, é um momento extremamente oportuno para que ele pratique furto nessa época. Realmente é uma das épocas mais significativas. Como que é possível a gente equilibrar esse aumento de movimento, aumento de clientes dentro da loja com prevenção de perdas? Fazendo a coisa desde o princípio, como se diz no conceito prevenção. Quer dizer, você querer fazer correções de última hora, introduzir equipamentos, introduzir treinamento, introduzir normas, procedimentos de última hora, seja ele em que tipo de loja, em que tipo de varejo for, é muito complicado, porque o foco nesse momento tem que ser exclusivamente vendas, preferencialmente vendas. Você não pode querer desviar a atenção da sua equipe de venda, do seu gerente, das pessoas, para ver se estão furtando ou não estão furtando. Você tem que procurar atender o cliente que está ali na loja, gerando uma oportunidade de vendas. Então, o trabalho preventivo, e quanto mais cedo, mais antecipado, melhor, é que vai dar o melhor resultado na prevenção. Mas quem não fez nada, sempre tem esse momento de oportunidade para fazer alguma coisa. O mínimo necessário seria orientar o pessoal e orientá-lo de como observar, de fazer, como manter a loja limpa, em condições de ser observada sempre, de qualquer ângulo, de qualquer ponto de vista dentro da loja, etc., onde possa, no mínimo, comportamentalmente observar as pessoas que entram na loja e tentar identificar quem é cliente e quem é um potencial ladrão. Quais são os itens, nessa época do ano, mais visados para furto? Depende do tipo de loja, do tipo de comércio. Cada loja, cada varejo tem a sua característica própria e tem uma atratividade específica, seja uma loja de jeans, seja uma loja de lingerie, seja uma loja de eletroportáteis, seja uma loja de eletrônicos. Hoje, a maior parte das lojas estão colocando telefonia nas lojas como uma atratividade de público. Isso muda o perfil de quem ia na loja. Antes ele ia lá para comprar roupa, para ele comprar confecção, e ele está sendo estimulado a olhar também celular.
São dois tipos de gente diferentes que começam a ter... Isso é muito pior do ponto de vista gerenciamento de prevenção de perda, gerenciamento de risco. Então, cada loja com essas características tem cuidados diferenciais e produtos que ele tem que se preocupar mais. Se ele está numa loja de jeans e tem outros acessórios, ele tem que preocupar com aquilo que é fácil de ser escondido, por exemplo. Se ele está numa loja de confecção, se ele é lingerie, por exemplo, é fácil de pegar calcinhas, sutiã, não sei o que, embolar isso, botar no bolso, na bolsa, qualquer outra coisa. Se ele está numa loja de joias, loja de perfumaria, são os pequenos frascos que são alto valor agregado, que cabem em qualquer lugar, nem tudo está etiquetado, então ele é muito mais fácil e viável, né? E tem aquele que é o produto, o furto por encomenda, quer dizer, os ladrões profissionais aproveitam da muvuca que tem nas concentrações dessas lojas e eles recebem encomendas. Então as lojas que são bagunçadas, que joga a mercadoria toda em cima do balcão e não recolhe isso, não arruma o balcão, elas são muito mais suscetíveis a terem perdas muito maiores do que as lojas que estão sempre arrumadinhas, bonitinhas, etc., porque é mais fácil de você controlar, de você ver, né? Uma loja desorganizada é um convite para um furto, então? Sem dúvida, porque principalmente para o ladrão oportunista. Porque ele entra na loja, ele passa pela loja, na porta, ele vê. Normalmente, quando ele está entrando, eu costumo dizer que o ladrão ele é o melhor analista de risco do que os profissionais que fazem análise de risco. Porque ele tem que olhar, tomar uma decisão na hora e vai ou não vai, pratica ou não pratica. Então, quando ele entra, ele passa na porta de uma loja, ele vê lá, ele dá uma olhada rápida, pô, não tem antena. Opa, já tem uma tremenda de uma vantagem. Aquela outra loja tem antena, para que eu vou correr o risco lá? Eu vou nessa aqui. Aí ele passa e dá uma olhadinha assim, opa, essa aqui tem câmera. A câmera está aqui, a câmera está ali. Bom, mas tem aquela vitrine ali, pô, o balcão está cheio de mercadoria. Então eles entram em 2, 3, um deles distrai o operador da loja e o outro vai lá e separa a mercadoria, rouba, etc. Tal, né? Então, um fator assim, a loja estando bem organizada e tendo elementos que inibam, por exemplo, câmeras, espelhos, antenas, esses equipamentos, esse conjunto a combinação desses elementos faz com que iniba o furto ocasional e também o profissional. Porque os equipamentos todos, os eletrônicos, eles na realidade têm 70% da função dele é inibidora. Porque ele não pega o ladrão, ele não faz com que o ladrão deixe de agir, etc. Mas em princípio que o objetivo do lojista não é pegar ladrão. O objetivo dele é vender produto. Aí o camarada, se ele vai ele entrar numa loja e tem alguma coisa que iniba, ele evita que o ladrão entre na loja. Ninguém vai fazer alguma coisa que é botar armadilha para pegar ladrão. Não é esse o objetivo, ninguém quer isso. Porque é muito complicado, tem problema judicial, tem problemas de toda a ordem. Então o objetivo é vender, vender e vender. O eletrônico vai ajudá-lo a evitar que o ladrão se aproveite das oportunidades. E o momento da troca de mercadorias, né, é sempre crítico para perdas no varejo. Como que o varejista deve proceder para cumprir a legislação que obriga que ele faça as trocas, sem expor a operação ao risco de um furto ou um erro administrativo? Um dos fatores primordiais na troca é o procedimento. Quão treinado está a pessoa que vai fazer a troca da mercadoria? E não deve ser qualquer balconista que troque a mercadoria. Poderia até ser se todos fossem treinados, mas não o são. Então, o ideal é que ele tenha um treinamento e conheça a regra da empresa exatamente como ela deve ser praticada e aplicada. Por exemplo, acontece do sujeito ir lá e pegar uma mercadoria da loja, sem que ninguém tenha visto que ele pegou aquilo, e ele não comprou, ele roubou de fato, ele dá uma voltinha e entra na loja e vai fazer uma troca. Quer dizer, ele vai trocar algo roubado, vai esquentar uma mercadoria. Uhum. Se a loja é aquela que diz assim, eu troco com nota ou sem nota, com dia ou sem dia, faz política da loja essa, que não faz pergunta nenhuma,
com certeza ele vai perder essa mercadoria. Se ele tem alguns procedimentos, mesmo com essa postura, ele pode fazer algum cheque. Por exemplo, se ele observar que aquela mercadoria entrou hoje na loja, mercadoria nova, mercadoria de ponta, pedir a nota, ele vai ver se o sujeito gagueja ou não porque não tem a nota. Ou seja, ele faz alguma coisa que o treinamento motiva, orienta como proceder para fazer aquilo, aí ele vai evitar essas ocorrências. Você estabelecer uma rotina. Estabelecer uma rotina. Registrar. Pode acontecer de que isso seja uma prática recorrente, né? Recorrente, inclusive, que vem de uma outra loja da mesma cadeia. Então, o processo de comunicação, está acontecendo troca nessa loja aqui, avisa as demais lojas. Sumiu roupa aqui, nós pegamos aqui uma peça furtada. Parecer fazer uma troca na loja aí da peça X, checa para ver se não é a roupa que foi furtada aqui. Sabe, é toda uma rastreabilidade. Uma rastreabilidade. Né? Porque se acontece de repetir sempre os mesmos funcionários, um volume maior naqueles horários, ou naqueles dias, ou naquelas unidades, né? Acontece na mesma hora sempre, Isso. No turno da noite, ou só na loja X. São todos indicativos que devem ser rastreados e buscados, porque atrás disso tem alguma coisa de conivência, principalmente. Né? Natal tem todo ano, Dia das Mães tem todo ano. Então, planejar é a melhor solução, o melhor caminho para evitar que cresçam também as perdas junto com as vendas, é isso? O planejamento é tudo? Eu diria que é tudo. É um dos itens mais importantes. E ele está vinculado normalmente a um problema conceitual. Quer dizer, as perdas elas são muito mais controláveis quanto maior for o conceitual e o procedimento da empresa, de cima para baixo. É o que vocês costumam chamar de cultura de prevenção. Cultura de prevenção. Quer dizer, porque todos os departamentos da empresa, de finanças, a marketing, a vendas, a cobrança, a pagamento, a vendas, a serviço, todos têm torneiras que escorrem alguma coisa por elas. Então, se ele tem o conceito estabelecido, todos na empresa passam a olhar o todo dele na operação para evitar que esses pequenos vazamentos ocorram e que gerem perdas maiores, cada vez maiores. E que as pessoas que estão dentro, isso principalmente afeta muito o furto interno, porque as pessoas que estão no dia a dia trabalhando percebem e conhecem as falhas mais do que nós gestores da empresa. Então ele sabe por onde pode acontecer e como fazer. Né? E aí que surge a conivência, aí que surge a parceria negativa dentro da loja, né? Com esse tipo de observação. Né? Seu Luiz, para finalizar, nós estamos próximos das festas, da melhor época do ano para o varejo. Que dicas o senhor dá para esse varejista que não teve tempo de planejar, coisas práticas, objetivos que ele pode implantar na loja dele com esse pouco tempo, considerando o pouco tempo que ainda resta até, vamos dizer, aquele boom de vendas da reta final do Natal? O primeiro delas, que eu considero extremamente importante, independentemente de planejamento ou não, mas que é um fator que eu acho que é extremamente negativo para o varejista, no sentido de que não só perda, mas todas as operações dele são influenciadas quando há um despreparo da gerência ou dos próprios donos em maltrato aos seus funcionários. Isso gera um desconforto, ele não tem o que fazer para descontar do patrão aquilo que ele está fazendo com ele, a não ser praticar um ato que o lese de alguma forma, que vai provocar ele uma perda. Então, o tratamento do funcionário numa hora em que a pressão é grande, ele tem uma meta de vendas a cumprir, ele tem uma meta de prêmios a receber, ele tem uma série de coisas que está acontecendo naquele momento dentro da loja, é pressão da cobrança, é pressão do faturamento, é pressão da limpeza da loja, é o supervisor, o gerente, o diretor, é todo mundo em cima dele. Então, se do outro lado ele não tratar bem o seu funcionário, além do que no outro conceito, que é melhor premiar do que punir, eu acho que são duas coisas básicas que já ajudam 50% na solução dos problemas dele. As outras coisas mais simples são aquelas de observar, tentar ver, se for o caso, que ele contrate uma pessoa temporária nesse período
simplesmente para ele ser o observador. É alguém que está lá, que não está vestido de empresa, não está vestido de farda, não é um segurança, mas que ele está circulando na loja, está vendo, e ele está observando. Então, é comum, por exemplo, a pessoa que tem a tendência ao furto, ele entra na loja, quem vai furtar não está preocupado com o preço. Então ele entra, ele vai na arara, ele começa a olhar peças, roupas, independentemente de preço. E separa uma, separa outra, põe diferente cabide, muda de lugar e tal. Isso ele está preparando para alguém que vem depois naquela arara com aquele cabide separado e vai pegar as duas peças e leva embora. Então são pequenos detalhes que é simplesmente uma observação e um treinamento prévio que ele pode fazer toda noite antes de abrir a loja, simplesmente chamar a atenção, olha, não esqueça disso. Venda é mais importante, nós estamos aqui para ganhar dinheiro, não sei o quê, mas olha, se entrar alguém assim, se entrar alguém assado, chama a atenção. Se você não puder, avisa o supervisor, coisas desse tipo. São coisas bem simples, mas que podem ajudar. Seu Luiz, agradeço a sua participação no PDV Por Dentro do Varejo, compartilhando toda a sua experiência e conhecimento conosco. Esperamos tê-lo aqui novamente para voltar a falar de prevenção de perdas, para voltar a dar dicas especiais como essas que a gente ouviu até aqui. E também falando de outros temas com essa vasta experiência que o senhor tem no varejo. Eu agradeço a oportunidade e acho que vocês escolheram um belo tema e uma oportunidade, porque o varejo, no fundo, ele é carente de informação e de suporte. Então, quanto mais empresas como a Gunebo puder promover, ajudar, disponibilizar informações, melhor para que eles tenham maior lucratividade e menos perda. Obrigado, seu Luiz. Para auxiliar varejistas nas vendas de final de ano, elaboramos um e-book com dicas e boas práticas para esse período, que estará disponível no link abaixo. Aguardamos você no próximo PDV, Por Dentro do Varejo.